Pois muito bem, galera do YouTube, estou na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos continuar resolvendo situações, problemas que envolvem os tipos de agrupamentos estudados na análise combinatória. Vamos continuar com a questão número 6. O tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 desses jogadores. Porém, não poderão ser ambos canhotos. Qual o número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida de exibição? Então, para eu ter uma partida de tênis, eu preciso de 2 tenistas. Então, vamos supor que a nossa partida de tênis vai ser jogada entre Luiz e João. Então aqui estão esses 2 tenistas que vão fazer uma partida de tênis. Agora vamos supor que eu tenho outra partida, só que essa outra partida vai ser entre João e Luiz. Observa aqui que independente da ordem que eu chame os tenistas aqui, eu vou ter sempre a mesma partida. Então a ordem ela não alterou o grupo de tenistas que eu tenho fazendo a partida. Isso é uma característica de um tipo de agrupamento chamado combinação. Para calcular a combinação, a gente vai trabalhar com a fórmula. Combinação de N elementos tomados P a P igual a N fatorial dividido por P fatorial que multiplica N menos P fatorial. Primeiro, a gente vai descobrir aqui todas as partidas possíveis que podem existir entre esses 10 tenistas. Vamos colocar aqui. Como são 10 tenistas e eu preciso de 2 para ter uma partida, eu tenho uma combinação de 10, 2 a 2. Jogando aqui dentro da fórmula o n que é 10 e o p que é 2, eu vou ter o seguinte, em cima 10 fatorial e embaixo eu vou ter p fatorial que é 2 fatorial que multiplica 10 menos 2 fatorial. Resolvendo aqui o que está entre parênteses, a minha combinação de 10, 2 a 2 vai ficar 10 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 8 fatorial, já que 10 menos 2 fatorial vai resultar aqui em 8 fatorial. E aí eu vou parar aqui. E por que eu vou parar aqui? Porque se eu observar as respostas, ele não desenvolveu os fatoriais. Só que agora eu vou calcular as partidas que não podem ser realizadas. Ele diz aqui que não poderão ser realizadas partidas que ambos os tenistas sejam canhotos. Como eu tenho 4 tenistas que são canhotos, as partidas somente com canhotos vai ser dada por uma combinação de 4, 2 a 2, já que eu tenho 4 tenistas que são canhotos e para realizar uma partida eu preciso de 2. O nosso n aqui é 4 e o p é 2. Aplicando na fórmula eu vou ter em cima 4 fatorial dividido por 2 fatorial que multiplica 4 menos 2 fatorial. Resolvendo aqui 4 menos 2 fatorial, eu vou ter agora que a minha combinação de 4, 2 a 2 vai ser 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. E também vou parar aqui, porque se observar na resposta, como eu disse antes, não tem fatorial desenvolvido. O que a gente vai fazer agora? O total de partidas, de possibilidades de escolha para esses tenistas fazer essa partida, vai ser dado por isso aqui. Eu vou pegar todas as partidas possíveis e tirar as que têm só 2 canhotos. E se eu fizer isso, todas as partidas possíveis é dada por 10 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 8 fatorial. Menos as que têm 2 canhotos, que são 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Então, essa aqui é a resposta da nossa questão, que é a alternativa A, ok? Vamos para a próxima questão da aula de hoje. Na questão número 7, nós temos o seguinte. Uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X e as únicas poltronas disponíveis são as mostradas em branco. O número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculado por... Bem, o que é que nós temos aí? Uma família vai viajar, é composta por 7 pessoas
E dentro do avião tem alguns lugares vagos. Primeira coisa que a gente vai ver são quantos lugares de fato estão vagos dentro desse avião. Ele diz que esses quadrinhos aqui, ó, tem um X marcando eles, indicam o lugar ocupado. E esses quadrinhos em branco, os lugares vagos. Então vamos destacar aqui em vermelho todos os quadrinhos que estão em branco. Eu tenho aqui, ó, um lugar vago, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então existem 9 lugares vagos para 7 pessoas. Se eu trocar a ordem que essas pessoas sentam nas poltronas do avião, eu vou ter uma nova forma dessa família viajar. Então, se a ordem interfere nesse modo que eles vão viajar, eu tenho aí um tipo de agrupamento que a gente chama de arranjo. Então, eu vou ter um arranjo de 9 lugares tomados 7 a 7, já que eu tenho 9 poltronas disponíveis, mas eu só preciso de 7 para que essa família possa viajar. Então, para calcular o arranjo, a gente trabalha com a fórmula arranjo de N elementos tomados P a P igual a N fatorial dividido por N menos P fatorial. O nosso N vai ser a quantidade de cadeiras vagas, que é 9, e o P, quantos lugares a família precisa, que como é composta por 7, vão ser necessários 7 lugares. Então, eu vou ter um arranjo de 9 tomado 7 a 7. O nosso N aqui vale 9, o nosso P vale 7. Substituindo aqui na fórmula de arranjo, a gente vai ter em cima 9 fatorial dividido por 9 menos 7 fatorial, que resulta em 9 fatorial dividido por 9 menos 7, que é 2 fatorial. Se eu observar, a alternativa que tem a resposta da minha questão é aqui a letra A. O número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculado por 9 fatorial dividido por 2 fatorial. Vamos à próxima questão da aula de hoje. Na oitava questão, nós temos o seguinte. No jogo de truco, cada jogador recebe 3 cartas de um baralho de 40 cartas. São excluídas as cartas 8, 9 e 10. De quantas maneiras diferentes um jogador pode receber suas 3 cartas? Então vejam só. Vamos supor que um jogador tenha recebido essas 3 cartas aqui no jogo. Um valete, uma dama e um reis. Agora vamos supor que eu pegue novamente 3 cartas e entregue a esse mesmo jogador. Só que as cartas agora vão ser um rei, um valete e uma dama. Observem que eu só troquei a ordem das cartas. Então, esse primeiro jogo aqui difere desse segundo ou não? É lógico que não. A ordem que eu entrego essas cartas não vai fazer com que esse jogador possua um novo jogo. Ele vai ter o mesmo jogo aqui e aqui. Então, se a ordem não influencia aqui no grupo, na formação do meu grupo, eu tenho aqui uma combinação. Para calcular combinações, eu utilizo a seguinte fórmula. Uma combinação de n elementos tomados P a P vai ser igual a n fatorial dividido por P fatorial, que multiplica a n menos P fatorial. No nosso caso, como não são usadas as cartas 8, 9 e 10, eu vou tirar 12 cartas do baralho de 52. Por quê? Porque eu não vou usar as 4 cartas que tem 8, as 4 cartas que tem 9 e as 4 cartas que tem 10. Logo, eu só vou usar 40 cartas. Para entregar um jogo, eu preciso entregar 3 cartas. Então, eu vou ter uma combinação de 40, 3 a 3. Tá aqui, ó. Aplicando aqui na fórmula, a gente tem N40 e P3. Então, em cima eu vou ter 40 fatorial e embaixo eu vou ter 3 fatorial, que multiplica 40 menos 3 fatorial. Resolvendo o que eu tenho aqui dentro do parênteses, a gente vai ter agora o seguinte, ó, que a minha combinação vai ser igual. Em cima eu continuo com 40 fatorial e embaixo eu vou ter 3 fatorial, que multiplica 37 fatorial, que é o resultado aqui, ó, de 40 menos 3 fatorial. Agora, eu vou desenvolver esse 40 até chegar em 37. Então, a gente vai ter que a combinação vai ficar assim, ó. Em cima eu vou ter 40 vezes 39 vezes 38 vezes 37 fatorial. E embaixo eu vou ter 3 fatorial vezes 37 fatorial. E aí o que é que acontece? Ó? Esse 37 fatorial eu posso cortar com esse 37 fatorial. E aí eu preciso lembrar que 3 fatorial é 6.
3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Então eu posso simplificar aqui 39 com 6. E a gente vai ter o seguinte, ó, a minha combinação de 43 a 3 vai ficar assim. Ó. Se eu dividir 39 por 3, eu vou ter 13. E se eu dividir 6 por 3, eu vou ter 2. Então, eu cortei o 37 com 37, por isso que ele sumiu aqui de baixo, e simplifiquei 39 e 6 por 3. 39 por 3 deu 13, 6 por 3 deu 2. Agora, eu ainda posso pegar aqui ó, o 40 e dividir com 2. Então, a minha combinação de 43 a 3 vai ficar assim. 20 vezes 3 vezes 13 vezes 38. Que multiplicando vai dar 9.880. Ou seja, existem 9.880 maneiras diferentes de um jogador receber suas 3 cartas. E a resposta da nossa questão é aqui a alternativa D. Vamos para a próxima questão da aula de hoje. Na nona questão, nós temos que 4 pessoas estão sentadas no banco de uma praça, sendo um fumante e 3 não fumantes. Considerando que o fumante ficou sempre sentado numa das extremidades, qual é o número de ordenações possíveis? Então vejam só. Vamos primeiro aqui analisar um primeiro caso. A gente está trabalhando aí nessa situação com permutações. E por quê? No primeiro caso, a gente tem o seguinte. Tem 4 pessoas e só uma é fumante. Essa pessoa que é fumante, ou ela vai sentar aqui ó, nessa extremidade inicial ou nessa extremidade final. Então, no primeiro caso, vamos supor que a pessoa que é fumante está aqui. Se tinham 4 e a fumante está aqui, sobraram 3 pessoas para ocupar esses 3 lugares que tem aqui. Então, tem uma permutação aqui de 3 elementos. Para calcular uma permutação de 3 elementos, só eu calcular 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, e vai dar 6. Então, qual é a primeira situação que nós temos? Se o fumante estiver aqui ó, nessa primeira cadeira, eu vou ter 6 possibilidades aqui de agrupar o restante das pessoas nessas 3 cadeiras que vem aqui na sequência. Agora vamos ver uma segunda situação. Vamos supor que agora o fumante ele não esteja aqui nesse primeiro extremo, ele esteja aqui nessa última cadeira. O que é que vai acontecer? Novamente vão sobrar 3 pessoas para ocupar esses 3 lugares aqui que restaram, fora o que o fumante está. Então, o que é que acontece? Eu vou ter de novo uma permutação de 3 elementos, que é 3 fatorial, que vale 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Então, existem 6 possibilidades dessas pessoas sentarem aqui se o fumante estiver aqui nessa última cadeira. Pelo princípio aditivo, a gente vai somar as possibilidades que eu tenho para o fumante estar aqui ó, nessa primeira cadeira com as possibilidades do fumante estar aqui na última cadeira. Pelo princípio aditivo, a gente vai ter 6 mais 6, que vale 12. Então, eu tenho 12 ordenações possíveis para essas 4 pessoas sentarem nesses 4 bancos que estão numa praça. Logo, a resposta da nossa questão é aqui a alternativa E. Vamos para a última questão da aula de hoje. Na 10ª questão, nós temos que o número de modos distintos para se escolher entre um grupo de 8 homens e 6 mulheres, uma equipe de 5 comissários de bordo constituída de 3 homens e 2 mulheres é... Então vejam só, a ordem que eu vou escolher essas pessoas, ela não faz diferença no meu problema. Por exemplo, eu tenho um grupo de 8 homens, tenho que escolher 3. A ordem que eu vou escolher esses 3 não vai me dar um novo grupo de comissários de bordo. Eu vou ter sempre o mesmo grupo. Então, se a ordem não interfere nos grupos que eu estou formando, eu tenho um exemplo de combinação. Como é que a gente vai começar a resolver esse problema? Como a equipe tem que ter 5 comissários, só que 3 são homens e 2 mulheres, nós vamos começar escolhendo os 3 homens e depois as 2 mulheres. Então, vamos lá. Como eu tenho 8 homens e preciso de 3, eu tenho uma combinação de 8, 3 a 3, que é igual a 8 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica 8 menos 3 fatorial. Vou resolver o que eu tenho aqui dentro do parênteses. E aí eu vou passar a ter o seguinte, ó, 8 fatorial sobre 3 fatorial vezes 5 fatorial.
Agora eu vou desenvolver o 8 para chegar em 5 fatorial. E a minha combinação vai ficar assim, ó, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. E embaixo eu vou ter 3 fatorial, que é 6 vezes 5 fatorial. Aqui eu posso cancelar 5 fatorial com 5 fatorial e 6 com 6. O que vai me restar é 8 vezes 7, que vai dar 56. Ou seja, existem 56 maneiras diferentes de escolher 3 homens para comissários de bordo desse grupo de 8 homens. Agora, a gente vai escolher as 2 mulheres. Como são 6 mulheres que estão disponíveis, a gente vai ter uma combinação de 6, 2 a 2, que é igual a 6 fatorial dividido por 2 fatorial, que multiplica 6 menos 2 fatorial. Vamos resolver o que está aqui dentro do parênteses. Aí eu vou passar a ter minha combinação igual a 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 4 fatorial. Agora, nós vamos desenvolver esse 6 fatorial até chegar em 4 fatorial. E aí eu vou passar a ter o seguinte, ó, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 2 fatorial vezes 4 fatorial. Aqui eu posso simplificar 4 fatorial com 4 fatorial e dividir 6 por 2, já que 2 fatorial é 2 vezes 1, que vale 2. E a minha combinação de 6, 2 a 2 vai passar a ser 6 dividido por 2, que é 3, vezes 5, já que eu cortei 4 fatorial com 4 fatorial. 3 vezes 5, 15. Ou seja, tem 15 maneiras diferentes de escolher essas 2 mulheres das 6 que estão disponíveis para serem comissárias de bordo. Agora, aplicando o princípio multiplicativo, esse problema tem 2 etapas. Primeiro, escolher os 3 homens dos 8 disponíveis. Segundo, escolher as 2 mulheres. O número de possibilidades que eu tenho para escolher os 3 homens são indicados por uma combinação de 8, 3 a 3, multiplicado pelo número de possibilidades que eu tenho para escolher as 2 mulheres, que é a minha combinação de 6, 2 a 2. Substituindo os resultados, eu tenho 56, que são as possibilidades para escolher os 3 homens, e 15, as possibilidades para escolher as 2 mulheres. E 56 vezes 15 vai dar 840. Ou seja, vão existir 840 modos de escolher esses 5 comissários de bordo, sendo que 3 são homens e 2 mulheres. A resposta da nossa questão é aqui a alternativa B. Bem, galera, essa foi mais uma aula da nossa série sobre análise combinatória. Se você gostou, deixa aí o seu like, faz o seu comentário, compartilha o nosso vídeo nas redes sociais e aproveita, se inscreve no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês e não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.